Temos outro ponto aqui, marco legal dos games. Comissão de Educação do Senado aprovou hoje uma proposta que regulamenta a indústria de jogos eletrônicos no Brasil, o marco legal dos games. O texto que segue para votação em plenário cria incentivos fiscais, regulariza profissões, reconhece o mercado de jogos eletrônicos como atividade econômica e inclui o setor em programas de fomento à cultura. Eu agora chamo aqui para conversar comigo o Herbert Melo, da Fenec Game Studio, para falar um pouco dessa importância desse marco legal dos games. Muito obrigado, Herbert. Como está? Tudo bem? Boa noite, Leonardo. Tudo tranquilo? Boa noite, pessoal aí de casa também, pessoal que está ouvindo a gente. Bom, esse marco legal ele vem sendo discutido há algum tempo já, né? E as consequências dele é uma redução de tributos, como você bem disse agora, e também colocando os jogos eletrônicos, os games, em pauta aí também como cultura, educação e tecnologia, onde antes era só visado como tecnologia. Então, vamos poder, a gente como estúdio, na verdade eu falo como dev aqui, né? Tô falando a minha opinião pessoal, vou poder entrar nessas licitações, né? Quando aparecerem, assim, essas licitações para a gente, não só na tecnologia, mas também na cultura e na educação. Então, entende-se que o game hoje, ele não só é tecnológico, ele é cultural também, ele é educacional, né? Então, essa é a visão aí que o pessoal colocou. Lembrando que ali também tem uma lei do bem, né? Que é 80% do investimento feitos ali nos jogos eletrônicos vai ser imposto de renda, tem uma redução de imposto também a insumos, né, para desenvolvimento dos games. Então, é um marco que vem para rechaçar uma indústria muito grande no Brasil, que gera aí hoje 1,6 bi, né, no último ano de 2023, da pesquisa dos games lá, que é muita coisa. E estima-se que mais ou menos 145 milhões de pessoas no Brasil tem algum app ali ou algum game no seu celular ali ou dispositivo, seja ele qual for, computador, videogame, entre aspas. Não, é muito impressionante, né, Herbert? Assim, eu não sou um jogador assíduo, mas eu tenho ali Sim, os meus preferidos ali, que de vez em quando quer dar uma desopilada, você acaba indo pros games ali, quer dizer, coisa rápida ali que você consegue em determinado momento jogar online com alguém que está no Japão, alguém que está, sei lá, na Ásia ou na Europa, e aquilo ali por 5 minutos e tudo mais, e a sua vida começa ou termina naquele momento, ou seja, no intervalo de almoço. Agora, uma coisa, você falou uma coisa importante, Herbert, e aí eu já me encaminho aqui para a gente. Você deixou muito claro a importância desse marco legal e você falou no sentido da educação. Os games hoje são certo. usados para, muito claramente, para a educação, né? Quer dizer, você tem ali, trabalha-se nas próprias escolas, até universidades, você tem ali, né, para público adulto, para público mais jovem, o ensino a partir do game, o que é fato mesmo. Você tem apps, por exemplo, de inglês, por exemplo, de outras línguas, que você tem jogos onde vai se criando ali determinadas fases e tudo mais. Agora, no início dessa conversa, no início desse debate sobre games, se alertava, e eu queria conversar com você sobre isso rapidamente, que é o seguinte, sobre Claro. alguns riscos em relação a games e tudo mais. De certa forma, isso tem alguma previsão nesse marco legal ou a gente está falando de algo que é importante iniciar e depois a gente vai avaliando? Como é que tem uma previsão aí em relação a uma empresa, por exemplo, que tenha colocado um game, por exemplo, para fazer, sei lá, para cometer um crime ou coisa parecida? Também tem Ah, algumas previsões? Como é que funciona isso? existe uma regularização, né, no mercado, então quem coloca o jogo, por exemplo, em alguma plataforma digital, ela que seja Steam, seja Epic, seja lá qual for, tem que ser aprovado, né, para entrar. Então é muito difícil, ou na maioria das vezes não passa um jogo assim. Dentro do Brasil, você falou também no aspecto educacional, mas também na conscientização também. Aqui eu estou no Paraná
E aqui no Paraná também a gente está com problema com a dengue, então a conscientização de como captar, por exemplo, foi criado um app, um joguinho que era para tirar, por exemplo, o negócio da dengue, aonde os pneus, onde fica a água alojada para fazer, e as pessoas iam ganhando os pontinhos. Então também entra nesse aspecto educacional, educação, né, para conscientização, por exemplo, da dengue, que é uma coisa tão importante que está acontecendo, por exemplo, no Brasil inteiro, né, que está tendo aí casos, né. Então, não é só para isso, né? Os jogos, eles estão em educação, eles são conscientização, e educacionais a gente tem uma gama de projetos que são, e o marco legal, ele prevê também quem direcionar os seus jogos para educação vai também ter um incentivo maior, vamos dizer assim, vão ter incentivos, vão sair programas do governo para esses tipos de jogos também, educacionais, né? Mas também a gente entra no mercado de entretenimento, entra no mercado... A gente acabou de ter aqui o fake news, por exemplo, que também vai ser abordado em algumas formas. Tem jogos já que estão abordando isso também. Então, a gamificação ela acontece em todos os ramos, né? Isso a gente vai ver cada vez mais, né? Os jogos eles vão estar inseridos cada vez mais. Ainda mais quando a gente tem um celular, né? Que você consegue a todo momento abrir e já se divertir, ou você como usa aí, né, como entretenimento, mas o pessoal também de casa pode usar como conscientização, educação, enfim, e aí a gente vai entrar numa gama muito maior de coisas. Lembrando que, no marco legal, foram retirados os jogos Fantasy Games, que é aqueles jogos que usam jogadores de futebol, né, e apostas também, né, jogos de apostas, jogos de cassinos, eles não entram no marco legal. Isso a gente entende que é uma outra finalidade, então eles não entram no marco legal. É bom frisar isso também. Muito bem, é bom frisar. Você falou aí, repete pra gente, Herbert, qual é o universo hoje de público que a gente está falando? Que hoje uma estimativa, né, a pesquisa aqui, não estou tirando o dado meu, né, uma pesquisa Games Brasil 2023, são 145 milhões de jogadores no Brasil que tem em seu aplicativo do celular, no celular, né, no seu smartphone, ou no videogame, ou no computador, algum tipo de jogo e usa como entretenimento, educacional, conscientização, seja ele qual for a finalidade, está jogando, e movimentou, o ano passado, 1,6 bilhões de reais. É muita coisa, é um mercado gigantesco, e se não houver incentivo, fica muito difícil, né, a gente criar. Eu, como um desenvolvedor independente, eu vejo, tipo assim, o incentivo ele é essencial, porque a gente tenta criar um jogo, precisa de tempo, o tempo é muito grande, às vezes um projeto leva 1 ano, 3 anos, e como que a gente vai sobreviver até lá? Se não tiver um incentivo, fica muito difícil. O que acontece hoje muito do desenvolvimento de games, dos estúdios, é a gente conseguir essa captação de estúdios de fora. São publishers americanas, europeias, japonesas, que vêm de fora, traz o fomento para a gente criar os jogos. Então, se esse incentivo acontecer dentro do Brasil, vai ser muito melhor para a indústria brasileira de games. Eu tenho certeza que isso vai movimentar muito dinheiro aqui dentro. O dinheiro não sai. É isso que o pessoal tem que entender, que se tiver esse fomento, se tiver essa política pública, ou seja lá qual for, vai movimentar muito o mercado. Herbert, eu agradeço muito aqui a gentileza com a gente. Esse projeto, ele passou na comissão do Senado, continua essa tramitação. A gente vai acompanhar. Já fica aqui o convite para você, para a gente tratar mais desse tema, que, enfim, é o que você está falando. Muita gente, cada vez mais, usa apps de game, é preciso sim. Esse marco legal, ele estabelece ali uma série de diretrizes para esse comércio. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Forte abraço para você. Obrigado, boa noite a todo mundo. Obrigado, Leonardo. Precisando é só chamar mais uma vez, a gente vem aqui para sanar todas as dúvidas, ou tenta procurar aí para tentar salvar todas as dúvidas aí, tá bom? Abraço, valeu. Obrigado.